Olá pessoal, passando aqui para deixar uma dica de livro no campo filosófico, mais precisamente no neoplatonismo. Esse livro aqui, ó, Plotino e o Neoplatonismo, Giovanni Reale. Giovanni Reale é um filósofo italiano. Esse livro consta da coleção História da Filosofia Grega e Romana. É o 8º, volume 8. Livro médio de 215 páginas, com uma proposta bem legal, bem didática, de informar a caminhada de Plotino aqui no planeta Terra. Livro super interessante do professor Giovanni Reale. Ele aborda desde a escola de Amônio Sacas, em Alexandria, até a escola do próprio Plotino, em Roma. Vale a pena falar sobre o neoplatonismo, como o próprio nome já diz. Neo quer dizer novo, né? Vem do latim novo. E platonismo vem de Platão. É uma roupagem nova no platonismo, na Grécia Antiga, agora sob as vistas de Plotino. Esse livro tem a tradução de Henrique Cláudio de Lima Vaz e também Marcelo Perini. A primeira edição ela é lançada entre os anos de 1975 e 1980, levando-se em consideração que é uma coletânea do professor Giovanni Reale. Ele fala um pouco de Amônio Sacas. Amônio é o mestre de Plotino. Ele nada escreve. Tudo que se tem dele são através dos seus discípulos. Os principais discípulos, além do próprio Plotino, nós vamos encontrar Longino, Herênio, Nemésio e também Orígenes. E aqui cabe uma distinção. Existem dois Orígenes, inclusive causando confusões mais adiante com outros pensadores. Existe um Orígenes cristão e existe um Orígenes que não é cristão. Então são dois Orígenes como discípulos de Amônio Sacas. No livro nós vamos encontrar na primeira seção o trabalho e as explicações sobre as Enéadas. As Enéadas são os escritos de Plotino. Plotino tem uma relação pitagórica com o número 6. O número 6 é considerado o número perfeito. Dá material para um novo vídeo mais adiante, porque eu já tive contato com essa explicação sobre o porquê da perfeição do número 6, que remete a Fílon de Alexandria. Fílon de Alexandria é um filósofo judeu do primeiro século, também chamado como filósofo mosaico. Ele estuda, ele lê, ele pesquisa Moisés e ele gera a sua filosofia a partir de Moisés. As Enéadas são 54 tratados plotinianos, constando de seis grupos de 9. Plotino é um filósofo que venera, adora, idolatra, pesquisa Platão, Parmênides e também Pitágoras. Vai na filosofia antiga, né? Vai na questão dos números de Pitágoras, vai na questão do ser de Parmênides e também, óbvio, que traz as questões do mundo sensível e inteligível de Platão. Algumas vezes nós vamos perceber Plotino criticando Aristóteles, além do estoicismo, pelo seu viés materialista. Neste livro, o professor Giovanni Reale, ele elenca 6 eixos do pensamento plotiniano. Ele começa realizando a distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Todos lembram, né? A questão platônica do mundo sensível, o mundo que se vê, o mundo que se toca, o mundo deste planeta, e o mundo inteligível, que somente conseguirá atingir através das ideias. Traz também a teoria das 3 hipóstases, o uno, o nous e a psique. Mais adiante, um dos eixos é a relação entre as 3 hipóstases. Também abordagens sobre o mundo sensível, inteiramente deduzido do suprassensível, daquele que está além do sensível. Nos traz destaques da processão, como se processa tudo isso através do uno. Um quinto eixo do pensamento plotiniano é que tudo está no uno, e o uno está em tudo. E o sexto eixo é a ascese espiritual, como essa psique, esse nous, acaba atingindo de volta o uno. Na segunda secção, o professor
Giovanni Reale vai trazer alguns aspectos. A dialética plotiniana, em que ele faz uma diferenciação da própria dialética de Parmênides e da dialética também socrático-platônica. Ele traz um sentido originário metafísico e ontológico. Traz o sistema de Plotino, como é que ele realiza os seus fundamentos e também toda a sua estrutura. Mais adiante, ele entra nos estudos aprofundados sobre a primeira hipóstase, que é o Uno. Ele traz algo em torno de 20 páginas falando sobre o Uno. Na segunda hipóstase, o professor Giovanni Reale dedica 13 páginas do seu livro para falar do nous, ou o espírito. E a terceira hipóstase também é abordada a partir da alma. São 12 páginas dedicadas ao assunto. Mais adiante, o professor Giovanni Reale também fala sobre o mundo físico. Na terceira sessão, o desenvolvimento desse neoplatonismo e também o fim da antiga filosofia greco-pagã. Traz como destaque também os discípulos de Plotino, Amélio, Jâmblico e também Porfírio, que vem a ser o seu biógrafo. Relata também aspectos da escola de Bérgamo. Mais adiante fala sobre Proclo, outro filósofo, e também a escola de Atenas, até chegar no ano de 529, e fala sobre o Edito de Justiniano, proibição dos ensinos públicos aos pagãos. Aqui eu queria dedicar um trecho para falar um pouco sobre a questão de Plotino. As categorias do mundo inteligível. Está aqui precisamente na página 23, quando ele está falando da segunda hipóstase, o nous ou o espírito. Dizíamos acima que a distinção entre o mundo corpóreo e o mundo incorpóreo é uma das colunas mestras do sistema plotiniano, mas ainda, levando às consequências extremas, as conclusões que derivam de tal distinção. Plotino afirma que o sistema aristotélico das categorias não vale para o incorpóreo e, por conseguinte, estabelece dois sistemas categoriais completamente diferentes para as duas esferas da realidade. Sendo o uno absolutamente simples, para ele não vale nenhum sistema categorial. O uno é princípio transcategorial. As categorias do incorpóreo valem, portanto, para as outras duas hipóstases e, sobretudo, para o espírito. Essas categorias, tiradas por Plotino do Sofista de Platão, com as oportunas reformas que se impunham em virtude da sua nova metafísica, são: item A, o ser ou ousia; B, a estabilidade ou êxtase; C, o movimento; D, o idêntico; e E, o diverso ou diferente. Tudo no mundo do espírito é ousia. Além disso, o pensar do espírito implica movimento. Trata-se, evidentemente, de movimento espiritual e não físico. Mas o pensar do espírito implica, do mesmo modo, estabilidade ou estase, devido aos seus conteúdos. Além disso, o espírito é identidade de si consigo mesmo, assim como é diferença entre pensante e pensado. Essas distinções categoriais no mundo do espírito são, obviamente, concebidas na dinâmica do uno muitos e do tudo em tudo, como Plotino expressamente observa. A doutrina das categorias, no entanto, ainda que difusamente tratada, não desempenha um papel primário no sistema plotiniano. Deve-se, porém, observar como o fato de ter Plotino expressamente estabelecido que as diversas esferas de ser postulam sistemas categoriais estruturalmente diversos constitua um avanço essencial na história da ontologia. Vale a pena ler Giovanni Reale, filósofo italiano, em Plotino e o Neoplatonismo.
Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, pode deixar sugestões aqui nos seus comentários e nós vamos tratar com o maior carinho, com a maior atenção. Um grande abraço e até a próxima.